exultando ao Senhor com nossas vidas, nossas vozes e nossos corações. Ouvindo o prelúdio em oração silenciosa, iniciemos esse culto ao Senhor. Graças te damos, ó Deus, pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu cuidado. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor tem estado no meio de nós. E assim, nesta manhã, queremos dedicar a Ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que nossas vidas, ó Deus, dedicadas ao teu altar, sejam encontradas, ó Pai, santos em espírito e em verdade. Seja cada um aqui nesta manhã. Inspira-nos, ensina-nos e faz a tua obra em cada um aqui, em nome de Jesus. Que cumprem a sua vontade, bendigam ao Senhor todas
Senhor, porque somos servos dele, filhos dele e que recebemos a sua salvação. Vamos adorá-lo. De louvor, agradecendo ao Senhor, engrandecendo ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele tem feito em nossas vidas, pela sua criação maravilhosa, por essa manhã, por essa chuva que recebemos nessa semana. Adoremos ao Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo Teu amor, que realmente as Tuas obras possam manifestar, ó Pai, e ela tem manifestado por meio da natureza, por meio de tudo que o Senhor fez, de tudo que o Senhor criou. Muito obrigado, ó Pai, pela chuva que cai. Muito obrigado, ó Pai, por esta igreja, pela liderança, pelos pastores dessa igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque nós estamos aqui nesta manhã louvando e bendizendo o Teu santo nome. Ó Senhor, receba o nosso louvor, receba os nossos cânticos, receba as nossas preces, ó Pai. Escute, ó Pai, esse povo, tenha misericórdia, ó Pai, de nós, e em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ao Deus Santo, adoramos nessa manhã.
Oi, igreja, bom dia, irmãos, e bom dia especial aos nossos visitantes. Esse é um momento que a gente reserva para você que está vindo pela primeira, segunda, terceira vez, para a gente poder dar um abraço, conhecê-los. E se você puder ficar de pé, eu gostaria que os visitantes se colocassem de pé agora. Nós temos alguns visitantes. É um sinal para nós, né, irmãos? Trazer mais pessoas para louvar esse Deus Santo com a gente. E se você por algum motivo não ficou de pé, seja bem-vindo. E vamos continuar louvando a Deus e trazendo mais pessoas para nos acompanhar nesse louvor. Vamos continuar a adorar o nome do nosso Deus, agora dedicando a Ele nossos dízimos e nossas ofertas. Enquanto cantamos, é a oportunidade que temos também para conhecer aqueles que completam mais um ano de vida esta semana, convidando-nos a virem aqui à frente neste instante. Assim, dediquemos ao Senhor. Vamos orar assim mais uma vez. Temos que vir aqui, vamos levar a Deus nessa oração de gratidão. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos pelo que tu és, pelo que tens sido para nós e será sempre. Te agradecemos agora em especial por essa oferta, esse dízimo que veio ser deixado aqui, Senhor Deus, de tuas mãos, que nós possamos usá-lo segundo o teu querido. Te agradecemos e te pedimos em especial pelos aniversariantes desta semana, que estão aqui ou que estão espalhados pela cidade de Roma. Te agradecemos por este culto que estamos te prestando a ti, que possas continuar a estar conosco. Em nome de Jesus, amém. Nosso momento de gratidão, de intercessão, quando queremos colocar diante do Senhor aquilo que aflige o nosso coração nessa manhã. Nós vamos começar esse momento lendo o texto do Salmo 119, o capítulo 58. Eu lerei e em seguida nós vamos juntos repetir. De todo o meu coração imploro teu favor, tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Vamos ler juntos? De todo o meu coração imploro teu favor, tem piedade de mim, segundo a tua palavra. Eu quero convidar você nesse momento a ter um momento a sós com o Senhor, um momento de quietude, onde a gente possa colocar em oração silenciosa aquilo que está afligindo o nosso coração. Em seguida, o nosso pastor vai compartilhar conosco os pedidos que nos têm chegado como igreja, que temos para orar. Então, depois viremos à frente. Mas antes, vamos ter esse momento de oração silenciosa, colocando diante do altar do Senhor aquilo que aflige o nosso coração nessa manhã.
como igreja, irmãos, lembrar de orar pela Joy, esposa do Leio, que esteve internada essa semana com uma infecção grave. Deus visite a sempre também. Vamos lembrar de orar pela igreja, os irmãos, esse fim de ano, grandes desafios, e cada um deles colocar diante do Senhor. E se nessa manhã você trouxe algo que queira colocar diante do Pai em oração, convido enquanto cantamos a você sair do seu lugar, vir aqui à frente, vamos orar. Para esta oração, quero convidar o pastor Carlos Pereira a vir aqui nos levar a Deus nesta oração. Te damos graças por esse dia, te damos graças por estarmos diante da tua casa para adorar o teu nome, exaltar-te, Senhor, acima de todas as coisas. Senhor, estamos confiados na tua misericórdia nesse momento. Estamos confiados, estamos alicerçados na tua verdade também.
Te damos graças por cada vida. Senhor, nós pedimos que Tu ouças o clamor de cada vida que se apresentou esta manhã, com um pedido, uma prece, uma angústia, com isso para louvar o Teu santo nome, para agradecer-te as bênçãos recebidas das Tuas mãos. Te lembramos, Senhor, aqueles que sofrem nos leitos de dor, de doenças, de enfermidades. Ó Deus, Senhor, visita com a Tua presença, com a Tua santa, Teu santo amor, Senhor, que eles possam sentir que também a Tua igreja está orando por cada um deles. Te pedimos que o Teu conforto, o Teu consolo, Senhor, tira a dor, dá sabedoria aos médicos, para que eles possam produzir bem cada caso. Te pedimos sempre por aqueles que estão no luto, que estão entristecidos, Senhor, pelos lares, pelas famílias desta igreja, principalmente clamamos nesta hora, Senhor. Senhor, visita os lares, visita cada vida. Senhor, possamos sair esta manhã desse lugar, louvando o Teu santo nome, que possamos estar confiados nas Tuas respostas. Senhor, que nós possamos saber que Tu és Deus e que Tu tens o melhor para Teus filhos. Senhor, ajuda-nos a entender a Tua vontade. Ajuda-nos a saber que Tu estás, Senhor, atento a cada passo das nossas vidas. Tu sabes o que passamos, Senhor, mas Tu és poderoso. Tu és, Senhor, muito poderoso para visitar cada vida nessa hora, Senhor. E que cada um possa sentir isso no seu coração. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Fiquemos de pé e digamos ao Senhor, através dessa poesia: exulta, ó crente, exulta. Ao Salvador bendiz, por Ele protegido, és livre e és feliz. De
Deus diz: assentai-vos. Do deserto para o céu. Este é o resumo da vida de João Batista, um dos servos de Deus que eu tenho uma profunda admiração à luz do seu ministério e da sua vida, e que, trazendo para os nossos dias, meus irmãos, temos muito que aprender a respeito deste, que, separado por Deus para uma obra maravilhosa, a completou, esteve pelo deserto e chegou na eternidade. Do deserto para o céu. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Leremos dos versos de 1 a 12. Mateus, capítulo 3, versos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá. E limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Oremos. Senhor, fala ao nosso coração. Graças te damos pela vida de João Batista, e ensina-nos agora em nome de Jesus. Amém. João Batista teve o seu nascimento anunciado por um anjo. Gabriel chegou ao seu pai Zacarias. Era Isabel e Zacarias já avançados de idade. Eram velhos, não tinham tido filhos. Zacarias era sacerdote. Isabel pertencia ao grupo chamado Filhas de Arão, dos descendentes de Arão. Eram pessoas piedosas, fiéis e dedicadas no serviço do Senhor. Zacarias, por ocasião do seu serviço no templo, estava lá quando então o anjo aparece a ele e anuncia tão grande verdade. Embora sendo fiel, crente, duvidou e até questionou: olha, eu sou velho, e diz: e a minha esposa, também avançada em dias? E o anjo disse: você terá um filho, e o seu nome será João, que quer dizer Deus é propício. E diz o anjo ainda: ele será grande diante do Senhor. Dito isto, e porque duvidou, Zacarias ficou mudo. O anjo tirou a voz de Zacarias até que João nascesse. E então Isabel se guardou por cerca de 5 meses, nos diz a palavra de Deus. E então, com a sua gravidez já avançada, ela viaja e encontra-se com sua prima Maria, grávida de Jesus. E diz a palavra de Deus que Maria, ao chegar perto na casa de Isabel, ela foi tomada pelo Espírito, e o menino já no seu ventre pulava
E sim, ela exaltou a Deus por tão grande salvação. Depois, então, chegou os dias de João nascer. E quando nasceu, os familiares e amigos queriam colocar outros nomes, mas Zacarias, desesperado e sem poder falar, acenava com a mão, dizendo não. E finalmente pegou uma tabuazinha e escreveu: o seu nome será João. Depois ele voltou a falar. João cresceu e, como o próprio anjo havia dito, ele foi privado de bebidas fortes, todo tipo de bebida alcoólica e de tocar nos mortos, muito semelhante ao chamado voto do Nazireu, descrito no livro de Números. João era um homem santo e buscava a santidade do Senhor e anunciava as promessas do nosso Deus. Alguns dizem, meus irmãos, que João foi o último profeta do Antigo Testamento. Outros, foi o primeiro profeta do Novo Testamento, pois certamente foi o último profeta antes de Jesus e haveria ser aquele que anunciaria a Jesus Cristo. Ele iniciou o seu ministério de uma forma simples, pois era um homem de hábitos simples. Ele pregava no deserto, o seu púlpito eram as pedras que lá existiam, as suas roupas não eram de reis, mas de peles de camelo, com um cinto de couro. A sua dieta peculiar e muito restrita, gafanhotos e mel silvestres, quase vegano, e vivia de uma forma muito simples, mas a sua mensagem, que também era simples, era poderosa. Meus irmãos, ele veio pregando e diz a palavra de Deus que as pessoas juntavam para ouvir aquele homem simples no deserto. E ele tinha uma mensagem que veremos mais adiante, que falou aos corações. Poucas pessoas foram elogiadas diretamente por Jesus Cristo, como João Batista o foi. Meus irmãos, queremos refletir nessa manhã sobre a vida deste homem, para a nossa própria vida hoje. João Batista, o que batizou o Senhor Jesus, e sim, aquele que há de nos mostrar. A primeira coisa que aprendemos é que João Batista, ele era o projeto de Deus. Da leitura dos textos que tratam de João, e são muitos os evangelhos, observamos algo muito claro, meus irmãos. João Batista, ele não fazia um projeto de Deus, ele era o projeto de Deus. E isso, meus irmãos, encontramos desde o seu nascimento e até a sua morte, como vamos mais adiante. O anúncio feito através do anjo, os seus pais já irrepreensíveis diante do Senhor, a sua vida e o seu ministério, e diferente do que poderíamos imaginar, porque pensaríamos que um profeta haveria de pregar nos palácios, nos templos e ter todo o aparato necessário que hoje em dia muitas vezes é exigido, mas João não tinha nada disso, pelo contrário. Mas João era exatamente quem Deus queria que ele fosse. Meus irmãos, há muitas pessoas que querem fazer, mas a essência do reino de Deus e da igreja é ser. E João era, e as pessoas percebiam isso nele. Ele pregava como quem tem autoridade, e muitas vezes falta isso. Não era um conhecimento rebuscado de uma teologia, era autoridade dada por Deus, vinda por Deus. Jesus o reconheceu como profeta, Jesus reconheceu o seu ministério, e Jesus o reconheceu como pessoa, como servo do Senhor. Meus irmãos, você é um projeto de Deus. Talvez devamos exatamente mudar e focar diferente em nossas vidas, em fazer muito para o Senhor, mas você está sendo o que o Senhor deseja da sua vida? Você está sendo exatamente esse vaso nas mãos do olheiro e sendo o projeto de Deus? Porque João, ao cumprir e ao ser esse projeto, meus irmãos, preparou o caminho para Jesus Cristo, abriu as estradas, abriu os corações,
E foi projeto de Deus, no início até o fim, como veremos mais adiante. Mas João também tinha a mensagem de Deus. Ele falou a pessoas comuns e a religiosos, falou também a reis. Sua mensagem era muito simples: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Mateus 3:2, como lemos. Mas a profundidade dessa mensagem alcançou muitos corações em Israel. Sua mensagem foi sincera, e muitos achavam que ele seria o próximo Messias, mas ele dizia claramente: eu não sou o Cristo. Arrependimento, sua integridade não foi abalada, pois não era homem que se deixasse corromper, e também não era homem que tinha medo de autoridades e reis, e vai enfrentar Herodes e dizer que ele está em pecado com a sua cunhada Herodias. E ele vai testemunhar e falar aquilo, e todo o povo sabia disso. Ele chegava diante dos religiosos que tinham autoridade, escribas, fariseus e saduceus, e os chamava de raças de víboras. Pense a autoridade desse homem simples do deserto para poder falar isso face a face e não ter medo. A sua mensagem, meus irmãos, em muito espelhava a vida do profeta Elias, e que muitos até o colocavam exatamente como aquele que precederia o Messias, e ele viveu como Elias viveu também. Ele, meus irmãos, tinha uma mensagem que alcançava a todos, porque, meus irmãos, a mensagem do Senhor é para todos os corações. Preocupa-nos quando se fala mensagens tão rebuscadas que não se alcança e ninguém entende. Preocupa-nos quando falam mensagens tão vazias que não falam ao coração. Mas João, ele falava que precisávamos nos arrepender, e todos nós precisamos nos arrepender. Já pararam para pensar que para perdoar o meu irmão eu preciso me arrepender diante do Senhor e clamar por perdão? Já pararam para pensar que para conviver melhor eu preciso estar arrependido todos os dias? Já pararam para pensar que para nós melhorarmos na vida eu preciso me arrepender diante do Senhor agora? O arrependimento é necessidade de cada um, e ele alcançou os corações. Meus irmãos, como uma mensagem tão simples poderia abrir os portões do reino de Deus? Ele incomodava o mal. Essa é uma mensagem para abalar os portões do inferno. Era maior do que o pregador. Ele sabia que não era ninguém. E sim, as suas principais mensagens foram: arrependei-vos, como já falamos, raça de víboras, criticando os hipócritas. O machado está posto sobre a raiz, dizendo que o tempo estava próximo. Disse ele também: eis o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, apontando para Jesus Cristo. Dizia também: eu não sou digno de desatar as suas sandálias, falando da sua humildade diante do Senhor. E dizia finalmente: importa que ele cresça e que eu diminua. Parecem tão poucas palavras, mas se nós crermos nelas e vivermos como ele viveu, a sua vida mudará, e tudo à sua volta também. O arrependimento sempre foi essencial à vida cristã. Mas também, meus irmãos, precisamos aprender a respeito da vida de João. A sua vida com Deus sempre foi consagrada ao Senhor, desde pequeno. Na realidade, algumas tradições dizem que João, ele já foi cuidado pelos seus pais e encaminhado para algumas escolas, onde ele aprendeu tudo o que era necessário aprender. O anjo já havia dito como ele deveria crescer. João sempre teve uma vida de hábitos simples. O seu púlpito eram as pedras, o seu templo era o deserto. A sua mensagem, arrependimento, a sua vida, um testemunho. E os seus discípulos, sim, João tinha discípulos, ele os encaminhou para Jesus Cristo. E 4 dos mais dedicados discípulos de Jesus foram discípulos de João. Mas, meus irmãos, quando falamos
houve um momento na vida de João em que ele foi preso por Herodes, simplesmente para silenciá-lo, e foi posto numa prisão. Alguns relatos dizem que ele ficou cerca de 10 meses preso ali, e culminaria na sua morte. A sua morte aconteceu exatamente por ele pregar contra o incesto de Herodes. Então Herodias, com quem Herodes tinha um caso, colocou a sua filha para dançar, e numa noite de dança e de bebedeira, o rei, que era para reinar com justiça, cometeu impiedade da sua vida e concordou em matar João Batista, e assim o fez. E aqui, meus irmãos, na vida de João, eu trago 2 parênteses importantes para nós entendermos também e questionarmos. É curioso, as seitas geralmente tiram os textos que não as interessam e que têm dúvida, mas nós não somos uma seita, somos igreja do Senhor Jesus, e aos textos difíceis cabe-nos aprender deles. 2 dúvidas. Primeira, será que João duvidou quando mandou alguns dos seus discípulos irem até Jesus perguntar: porventura é o Senhor o Messias, ou devemos esperar outro? Será que João duvidou? Certamente que quando estava preso, ocasionalmente os seus discípulos iam até a prisão, e ali, sem dúvida nenhuma, traziam o que estava acontecendo e a pregação de Jesus Cristo. Mas muitos daqueles discípulos acreditavam que o Messias ia ser um rei político, ia acabar com Roma e acabar com Herodes. Muitos iam colocar e tinham muitas dúvidas, mas também eu quero lembrar, meus irmãos, uma coisa muito importante: João era santo, era crente, mas era homem, e por ser homem também duvidava. E então esses discípulos de João, quando chegaram diante de Jesus e perguntaram isso, eu creio que houve alguns instantes de silêncio de Jesus para esses homens. E nesse momento de silêncio, Jesus curou cegos, curou surdos, curou aleijados, e disse assim: voltem para João e digam que os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados andam, e aos pobres é pregada a palavra do Senhor. E então, quando esses homens voltam para João ali na cadeia, eu imagino que quando falaram isso, João não deve ter dito nada, ele deve ter aberto um sorriso e lembrado o texto do profeta Isaías falando do dia da vinda do Senhor, quando isso aconteceria. E houve paz no coração de João. Vemos que Jesus não vai repreendê-lo, pelo contrário, após esse diálogo, ele então testemunha de quem João Batista era. Ele duvidou para crer ainda mais. A segunda situação difícil é porque João Batista morreu como morreu, preso e depois decapitado. E devo dizer que, enquanto estudava esse texto nessas semanas, realmente a gente tem que avaliar e pensar o porquê. E curiosamente, poucos comentaristas tratam desse assunto, quase como que desviando. Alguns dizem que era necessário que ele morresse para que não fosse um rival de Jesus Cristo, mas apenas o seu precursor, e Jesus Cristo então pudesse caminhar sozinho e assim fazer o seu ministério. E é até uma teoria interessante. Mas, meus irmãos, João sempre foi um servo do Senhor e continuou a sê-lo até no fim da sua vida. E enquanto pesquisava isso, ontem no congresso da família da nossa convenção, o pastor Ron, do Ministério Portas Abertas, que trata da igreja perseguida no mundo, falou acerca de um pastor chinês que ficou cerca de 23 anos preso por ser pastor. E desses 23 anos preso, a maior parte do tempo ele passou na solitária. Enfim, depois foi solto, e esse pastor que esteve ontem lá teve a oportunidade de entrevistá-lo aos 93 anos de idade.
E ele perguntou por que ele nunca apostatou da fé, porque ele nunca desviou. Afinal, 23 anos preso, que sentido que desculpa que ele teria, que fé era essa? E ele respondeu da seguinte forma: nesses anos em que eu passei preso, eu não pude encontrar com muitas pessoas, não tinha acesso às escrituras, os textos que eu conhecia, o que vinham à mente, mas eu passei cada um desses anos na minha cela, acompanhado por Jesus Cristo. E ele ainda replicou para esse pastor: você também precisa ir para uma cela dessa, porque tem muita coisa acontecendo, muita balbúrdia, muitos problemas, muitas situações, muita corrida atrás, mas era preciso ir para uma cela para encontrar com Jesus. E meus irmãos, João Batista fez exatamente isso. E nós pensamos no nosso coração duro que João Batista sofreu terrivelmente nesse tempo de cadeia, porque, meus irmãos, eles pensaram que ele estava numa cela. Não, ele estava num templo com Deus. Os homens achavam que o silenciariam, a sua mensagem ultrapassava as paredes e a história. Eles achavam que matavam um homem. Na realidade, meus irmãos, eles abriam a porta dos céus para o profeta do Senhor entrar na presença do Senhor. Ele foi preso e morto, porque aos nossos olhos a gente pensa que aquilo foi doído para ele, mas aos olhos dos que servem foram instantes preciosos, únicos, inigualáveis na presença do Senhor. E quando chegou a sua hora, ele pôde ir feliz, porque andou com Deus. João cumpriu a sua missão. Ele preparou o caminho para o Senhor Jesus. Ele apontou para Cristo em todo momento. Ele viu a glória do Senhor e batizou a Jesus Cristo. E nós hoje que aqui estamos, precisamos aprender, meus irmãos, a sermos o exemplo, a sermos um projeto de Deus, agora e por toda a nossa vida. Precisamos, meus irmãos, ter uma mensagem clara e vívida, e precisamos viver como Ele viveu, e viver como Jesus nos ensinou a viver, pois João mostrou simplesmente que ele queria ser mais como Cristo e ter mais de Cristo. E que esta lição de vida nos ensine e fale ao nosso coração. Vamos ficar de pé e vamos cantar esta verdade.
para que o Senhor nos use, que o Senhor faça de nós um projeto teu, ó Pai, para cada vida aqui. Graças te damos pela vida, testemunho e ministério de João Batista. E agora abençoa-nos, ó Deus, para que cumpramos o teu ministério em nossas próprias vidas. Seja com cada um aqui. Faça-nos, ó Deus, estar mais perto de ti todos os dias. Queremos ser mais como Cristo e ter mais de Cristo. Assim oramos, em nome de Jesus. Podemos sentar. Chegamos ao fim desse culto que dedicamos ao Senhor nessa manhã.
temos alguns importantes avisos para a vida da igreja. Próximo domingo, pela manhã, teremos a nossa Assembleia Extraordinária para a reforma do Estatuto. Um trabalho que tem sido feito ao longo do ano pela Comissão Jurídica, pela Comissão instituída por isso. Está à disposição dos irmãos na recepção minutas do Estatuto do Novo, será analisado. Os irmãos analisem, leiam. Se acabar, é só ligar na secretaria, a gente manda por e-mail. A gente quer que cada um leia. É importante. Eu sei que às vezes pode parecer chato, mas é extremamente necessário. Alguns poderiam pensar: Estatuto da Igreja deveria assim, artigo 1º, cumpra-se a Bíblia. Artigo 2º, revoga suas disposições do contrário. Seria ótimo se assim fosse, mas até em termos legais precisamos, claro, fazê-lo assim. Mas é um momento importante também na vida e na história da igreja. Procurem e participem. Também, meus irmãos, lembramos, eu quero antecipar, o Ministério Infantil vai estar adotando no outro domingo um novo sistema de identificação para as nossas crianças. A gente tinha um crachazinho que dava um cartãozinho para o pai e tudo mais. Agora as crianças serão identificadas com uma pulseirinha personalizada com cores diferentes para cada idade. No ato de receber a pulseirinha, todas elas são numeradas e se destaca. O número fica com o pai e a criança, claro, fica com a pulseirinha. Isso ajudará na identificação, aumentando a segurança também e assim cuidando das nossas crianças. O Ministério Infantil estará adotando a partir do próximo domingo e cada vez mais queremos, claro, abençoar e que esse Ministério Infantil cresça cada vez mais. Vamos participar disso. Temos Manjanini o pastor Mateus também, vários ministérios com muitas atividades esse mês de novembro, graças a Deus por isso. Irmãos, no dia 15 de novembro, a nossa igreja vai sediar o Encontro Goiano da Idade Plena. E eu estou esperando as inscrições dos irmãos. Nós precisamos fazer um papel bem bonito enquanto aqueles que estão recepcionando os irmãos de todo o estado de Goiás. E a nossa igreja vai fazer presença, eu tenho certeza disso. Eu gostaria que os irmãos me procurassem para fazer a inscrição, porque a gente precisa fazer todo um planejamento de que vai ser necessário. Então eu conto com os irmãos e estou lá à frente agora na saída, recebendo as inscrições. Obrigada. Muito bem, dia 15 de novembro, portanto, feriado, encontro do grupo de maturidade. Então, se você legalmente acima de 60 anos, faça a sua inscrição. Mas será momento também de reflexão em várias áreas da vida desse grupo de maturidade. Quero lembrar que hoje, às 17h30, damos início aos nossos ensaios para o musical de Natal. Todos os coros, todos os conjuntos, grupos da igreja estão convocados a participar. Se você não integra nenhum deles, mas gostaria ainda assim de participar, você pode me procurar. Se você não faz parte do grupo no WhatsApp do Coro Caminho, você precisa se inscrever. Pode ser comigo ou na secretaria da igreja. Mas hoje, já às 17h30, damos início então a nossa preparação para o nosso Natal. O título do nosso musical é Natal com os Anjos. Então teremos anjos voando, sobrevoando aqui nesse Natal. Vai ser uma bênção como todos os outros. Nosso coro infantil está se preparando para um musical específico apenas deles, que acontecerá no primeiro domingo de dezembro, na abertura do nosso Natal, no mês de Natal, em nossa igreja. No primeiro domingo de dezembro à noite. E na sexta passada, eles já deram início aos seus ensaios. Os pais fiquem atentos. Quero lembrar também que o nosso novo coro de 3 a 5 anos tem as suas inscrições já encerradas e nós voltaremos com elas a partir do mês de fevereiro. Então, os pais que assumiram o compromisso para esse semestre, fiquem atentos que a turma está trabalhando, está muito animada, tem muita gente animada, né, Gabriel? Todo mundo está animado lá e a sala está uma bênção. Você precisa ver o que é um ensaio de um grupo de 3 a 5 anos. É uma bênção, né? Para a glória de Deus. Muito bom, muito obrigado. Muito bem, jovens estão preparando o seu congresso Juventude, que acontecerá nos dias 10 a 12 de novembro. É preciso fazer inscrição, que é apenas
quilos de alimento. E para nós controlarmos, inclusive, a quantidade de pessoas, estamos esperando cerca de 1.200 pessoas em cada dia do congresso. Eu faço subscrição. Será o momento que o eleitor será o pastor Márcio Tunala, ele é pastor na Igreja Batista do Bacaxiri, em Curitiba, e estará conosco. Ele também dará um treinamento para a juventude antes, e assim terá toda uma proposta da juventude. E a juventude aproveita e convida para o almoço, que acontece lá no nosso centro de convivência, onde será churrasco. Então, ainda há lugar, se não estou enganado. Bem, irmãos, graças a Deus, há muita coisa por fazer. Que Deus abençoe a todos. Devo dizer como é bom voltar a estar na presença dos nossos irmãos, e é muito bom estar na igreja do Senhor. À noite estaremos aqui aprendendo um pouquinho sobre o princípio Áquila e também adorando o nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, agora e para sempre. Amém.